Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto este aqui, Ecos de Atlantis. A gente já está acabando a parte do livro que fala sobre lendas, ok? Depois vai mudar de assunto, o livro vai mudar de assunto, e cada capítulo é independente e cada parte é independente, só que a gente terminando agora a parte de lendas, na semana que vem a gente termina a parte de lendas, que está contando as lendas que tem no mundo. Na semana seguinte a gente já entra numa parte um pouco mais assim, mais emocionante, ok? Então por enquanto a gente vai ficar ainda nas lendas e a gente vai ouvir um pouquinho aqui sobre os Ecos de Atlantis. Pois bem, antes de começar, eu estou fazendo divulgação esse mês deste curso, Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho. É um curso interessante, não é tão dinâmico quanto os outros cursos que tem no canal. Por exemplo, este curso aqui, Venda de Serviços de Alto Valor. Esse curso aqui é muito interessante também, ou por exemplo aqui Network, que é importante, Artes dos Preços e tudo mais. Mas é um curso que é interessante porque tem assim, a parte mais bem estabelecida desse conhecimento de ervas aqui, certo? De livros mais clássicos e tudo mais. Então é interessante, quem tiver interesse, tá aqui. Quem tiver interesse em mais do que um curso ou todos, tem a área de membros, onde você paga $7 por mês e você tem acesso a todos os cursos do canal durante aquele mês. Você pode assistir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto você aguentar. Só que tem muito material aqui para assistir, então não dá para assistir tudo em um mês. Todo mês, quem está na área de membros, custa $7, tem um curso novo. Todo mês vai tendo um curso a mais. Pois bem, então vamos lá, Ecos de Atlantis. Por que as culturas maias e outras culturas pré-históricas lembram de deuses, entre aspas, arrepiantes e com cara de serpente? Por que será? Várias culturas estão falando desses deuses aí. Bom, no panteão dos maias, as cobras víboras e serpentes representam os deuses menores, de novo, entre aspas, ok? Eu sei que o pessoal que incomoda um pouco ficar falando entre aspas, mas me incomoda mais não falar entre aspas. Então vamos lá. Nas lendas astecas, diz que as pessoas se recusaram a adorar os deuses e que eles destruíram a humanidade pelo dilúvio, sobrando apenas Tata, sua esposa Nena, e uma grande arca de madeira. Ok, muito parecido com a história de Noé, hein? Só que assim, o pessoal faz uma associação errada sobre o que aconteceu. Por que aconteceu o dilúvio? O pessoal faz errado, certo? Eles estavam fazendo coisas erradas ali e veio o dilúvio para acabar com isso. Mas, ainda assim, você tem partes aqui do relato que está contando a mesma coisa, certo? Um homem, uma mulher, no caso aqui, os seus filhos numa arca de madeira. A gente já vai ver os filhos. No manuscrito Popol Vuh, é recordado que a humanidade não lembrou de honrar seus deuses. Olha só, vai vendo, Deus entre aspas. E então eles trouxeram o dilúvio, escurecendo a terra e enviando uma chuva negra. Que isso aqui é um assunto assim que aparece em muitas lendas, essa questão dessa chuva negra, que um ponto relacionado a isso aqui seria o que o pessoal chama de Black Goo, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Eu já discuti sobre a questão de Black Goo lá no Patreon, acho que em 1 ou 2 vídeos. Mas vamos lá. Os astecas acreditavam que o deus deles, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, tinha vindo de Atlantis. Eles acreditavam exatamente nisso aí. Pois bem, nas lendas maias também é falado de Atlantis. Ambos, maias e astecas, ambos, contam que os sobreviventes de Atlantis, os atlantianos, eram altos, de pele clara e cabelos claros, exatamente como eles são lembrados em outras culturas. Então assim, interessante você ver essa questão de Atlantis em mais do que uma cultura, certo? Pois bem, as regiões da América Central e do Sul relatam vários deuses criadores que por muitos estudiosos são considerados o mesmo. Esse Quetzalcoatl, Conchiquivotan, Tunupa e Viracocha. No registro dos Incas, diz que Viracocha criou os gigantes que se tornaram então perversos no final, igual às lendas egípcias e atlanteanas. Então assim, ok, o pessoal diz assim, no início os gigantes eram não tão maus assim, depois ficaram piores, né? Ou ficaram ruins de verdade. E é um ponto assim que é comum em várias culturas falando a mesma coisa. Em vários lugares diferentes, em vários continentes diferentes falando a mesma coisa. Então, no mínimo a gente tem que prestar atenção, certo? Na cultura chinesa tem uma lenda que diz que um deus terrível abriu um buraco no céu afogando as pessoas na terra.
somente Euri escapou com sua esposa, 3 filhos e filhas, que são, no caso, as esposas dos filhos, né, dele. E diz que após essa grande enchente, o mundo ficou mais seguro com a assistência dos dragões. Ficou assim. Esses eram os reis deuses, entre aspas, que na dinastia Shang acreditavam ser então descendentes. Pois bem, olha o ponto de vista que os perturbados têm, né? Vamos lá, tá aqui alguns troços aí do negócio do dragão que o pessoal acredita em cada coisa. Nas lendas dos índios Hope, eles relatam que os seus ancestrais vieram do grande clã da Cobra. Vai vendo? Que escaparam da destruição de sua ilha natal no Oceano Leste Atlântico. Eles não vieram do clã da Cobra nada, mas as lendas é como se fosse um telefone sem fio, certo? Cada século, cada década que passa, elas vão mudadas com o ponto de vista das pessoas que estão passando aquilo. Então, lá no início, alguém pode ter passado tudo corretamente. Talvez no início a informação era toda a mesma. Só que quando vai passando o tempo, o pessoal vai incluindo, se os caras foram afogados naquele período, então, quem fez isso era mal. Então, se depois desse período ainda apareceu os dragões eram bons. E assim vai, ou seja, é uma perturbação que vai se propagando no telefone sem fio, certo? Você começa aqui falando melancia e o cara lá do outro lado tá falando ameixa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem alguma relação ainda. Então é interessante isso, essa similaridade entre as lendas. E diz então, olha só, assim, nas lendas dos índios Hopes, eles falam que eles eram do clã da Cobra, que escaparam da destruição da sua ilha natal no Oceano Leste Atlântico. E diz que essa migração foi possível através do grande líder Parana, Irmão Branco, o qual eles escaparam do seu retorno. O qual eles esperam seu retorno, desculpa. Um grande líder Irmão Branco, certo? Então tá aqui os índios Hopes, as profecias deles, né? O White Brother que eles estão esperando. E tá aqui, que bonitão o White Brother. Você tá louco, pô. O negócio é complicado. Bom, segundo as lendas mediterrâneas, depois do cataclismas, os atlanteanos controlaram partes do Egito, Líbia, Europa, América Central e América do Sul, enquanto que o povo do Mediterrâneo se uniu para expulsá-los do seu território. Os 10 reis da mitologia pré-diluviana representam um ponto comum entre todas as lendas. Os caldeus, os indianos, os chineses, os nórdicos, todos têm essa mesma questão dos 10 reinos, dos 10 reis e etc. Nos manuscritos de Popol Vuh, descrevem 4 raças: os brancos, os vermelhos, os amarelos e os pretos. É isso como está escrito aqui no Popol Vuh. E nessas, diz que a raça amarela vivia em Mu ou Sunderland. Em lendas diz que Mu era um grande continente no Oceano Pacífico. Lendas, né? Era uma civilização que explorava a tecnologia, inclusive, diz as lendas, antigravidade. Mu caiu em destruição similarmente a Atlantis. Talvez fosse parte do mesmo império. E os livros indianos de Vedas eram então creditados ter vindo desse lugar aí que se chama Mu. Os ecos de Atlantis são muitos e são persistentes, ou seja, tem várias culturas no mundo essa questão de pessoal falando Atlantis. Pois bem, e são muitos familiares também em diversas culturas do mundo para serem ignorados. A mesma história da jangada, do barco, da arca, quem estava dentro e etc. Só muda o nome. Esses ecos ressoam como um coro para as futuras gerações sobre a validade e hipóteses da época pré-diluviana. As pessoas, achados, culturas e conhecimento. Ou seja, é tanta similaridade que nós simplesmente não podemos descartar, certo? Porque assim, coisas aleatórias, tem um louco ali que vê uma coisa, outro louco ali diz que viu não sei o que, assim vai. Só que quando você vê várias lendas de vários lugares diferentes do mundo dizendo a mesma coisa, tipo assim, você falar que todo mundo tá errado, só você tá certo, tem alguma coisa esquisita aí, certo? Pois bem, então continuando aqui. Não tô dizendo, alguém vai falar o seguinte: Afonso, você diz aí que a Terra é plana, etc tal, e todo mundo diz que é um globo, e nesse caso é diferente, né? Pois é, pessoal. Olha, a gente tem que pensar o seguinte:
são coisas bastante diferentes. Uma coisa é quando você tem um sistema onde todo mundo foi doutrinado da mesma massa e aí todo mundo diz a mesma coisa, certo? Ou outra coisa são sistemas separados. Ou seja, por exemplo, o pessoal no Egito chega a uma conclusão, o pessoal no Mediterrâneo chega a uma conclusão, o pessoal na Índia chega a uma conclusão, o pessoal não sei onde chega a uma conclusão, maias, astecas, etc. Todo mundo tá lá com a mesma história basicamente. São independentes, percebe? É uma coisa diferente. Agora, por exemplo, nos dias de hoje, alguém disse o seguinte, ó, pegar um lápis e enfiar no seu nariz, ó, é importante? Imediatamente, como é um sistema único, todo mundo faz e acabou. E aí sim, você pode discutir, pera um pouquinho. Isso aqui, quem falou para enfiar isso no nariz, simplesmente pode ter sido um cara que simplesmente é o cara que controla o portal de informação que passa para as pessoas. Então é diferente, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. É bom explicar porque sempre aparece um engraçadinho para fazer perguntas desse tipo. Mas, continuando. A gente vai parar por aqui hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os 7 sábios de Atlantis. Ainda é um assunto interessante, mas eu sei, pessoal, que está cansando a questão das lendas, aqui tem muitas lendas, e nessa semana que vai entrar, acaba a questão das lendas, e na semana seguinte a gente vai entrar numa parte mais interessante do livro, e o negócio vai começar a ficar esquisito de verdade, certo? Por enquanto, para quem achou que está interessante, não viu muita coisa aqui, porque o negócio vai começar a ficar esquisitíssimo. Então, é importante a gente entender as armadilhas que tem para a gente não cair nas armadilhas que nossos antepassados já caíram muitas vezes. Pois bem, e para finalizar, lembre-se, abaixo, link do curso Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho, um curso bastante interessante. E quem tiver interesse na área de membros, custa $7 por mês e você pode acessar os cursos durante o mês, qualquer curso. Se quiser fazer todos os cursos, faz também. Se quiser fazer 4, 2, 3 e assim vai, também dá. E todo mês tem um curso novo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.